Seja muito bem-vindo. Hoje eu postei um story lá e falei, se tem algum seguidor que está me acompanhando aí, quer que responder esse story, o primeiro que responder que quer participar comigo da live, vai participar. Você foi o primeiro, parabéns aí, obrigado pela audiência. Eu que agradeço. Que bom. Então, beleza. Seja bem-vindo e conta para o pessoal o teu nome, de que cidade você fala. Então, boa noite, pessoal, mais uma vez. Meu nome é Wellison. Atualmente, nesse momento, eu estou falando aqui de São Paulo, mas eu também sou de Maceió. Inclusive, estarei voltando para lá sábado agora. Estou aqui em São Paulo, Zona Leste, há 3 anos, mais ou menos. E é esse período, o período que as apostas surgiram aí, então, bastante coisa aconteceu. Entendi. Conta para mim então o seguinte, tua história desde o começo. Você pediu para participar da live comigo, porque você falou que você sofre com o vício em apostas. Antes, pessoal, quero convidar vocês que estão assistindo a prestar bastante atenção e já compartilha essa live aí com alguém que precisa, alguém que está sofrendo com o vício, beleza? Conta tua história para nós aí. Então, basicamente, há 3 anos atrás, em abril de 2022, eu vim para São Paulo. Eu cursava biologia, lá em Alagoas e vim para São Paulo por questões de emprego e tudo mais. Chegando aqui, não conhecia apostas nem nada, mas tinha alguns amigos que eram blogueiros e tal, e um desses amigos chegou a compartilhar algumas casas, e até então não eram ganhos absurdos, era coisas muito pouco, coisa de R$ 50. Na época era mais difícil de conseguir retirar, porque precisava completar uma barrinha para poder liberar o saque, então era mais dificultoso e não gerava tanta ansiedade, não gerava tanta motivação assim para querer apostar por conta dessas barrinhas que eram criadas. Mas aí foi surgindo muitas casas de apostas e as maiorias atuais agora, a maioria as barrinhas são automaticamente, conforme você vai colocando, elas já liberam o saque, então fica mais fácil você querer entrar para jogar mais. No início eu jogava mais como, tipo assim, por diversão mesmo, não tinha compulsividade nem nada, nada me trazia problema nenhum. E conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que eu já não estava mais jogando uma vez ou outra, estava jogando muitas vezes de forma repetitiva. E eu Uhum. estava percebendo, mas não estava querendo aceitar como um vício. Estava percebendo um certo descontrole e a necessidade de retomar esse controle, mas eu não aceitava ainda como um vício. Entendi. E, e eu disse, tá, então vamos ver o que é que eu posso fazer. E aí o tempo foi passando, eu não fiz nada, né? E eu percebi que quando eu vim aceitar que realmente estava viciado foi no final desse ano de 2022. E eu disse, não, vou ter que tomar providências, não posso, aquela força de vontade, né? O que Não foi o posso. principal ponto que fez você ver que você, tipo, perceber que você estava viciado? Quando eu estava começando a tirar dinheiro de onde não devia e deixando de fazer os meus investimentos que deveria fazer. Então, por exemplo, até hoje eu tenho um nome sujo por conta que era para mim já ter limpado lá, afinal estou 3 anos em São Paulo, consegui dinheiro para fazer isso, mas não consegui limpar por conta das bets. Entendi. Então, percebi que muitas coisas que eu gostaria de ter feito, situações melhores em casa eu poderia estar, mais de conforto, viagens, enfim, eu poderia estar numa situação bem melhor e não me encontro nessa situação justamente por conta dessas testes. E foi aí que eu percebi, lá em 2022, no final do ano, esse vício. E aí eu Então disse, fazem 3 anos da data de hoje, 3 anos isso. 3 anos. E de lá pra cá, como que foi? Depois de 2022 você percebeu isso e aí, como que foi? Então, quando eu percebi, eu fiquei naquela. Eu não queria ir para psicólogo nem nada, porque eu achava que eu conseguia sozinho. Eu já tinha tido
alguns problemas, mas nunca tive com droga, nem com bebida, nem álcool, mas me achava capaz de conseguir sozinho e não queria ir procurar ninguém. E aí o que acontece? Fui levando, empurrando com a barriga, mesmo sabendo que estava viciado. É, fui levando com a barriga, e aí quando foi em 2023, se eu não estiver enganado, eu ainda consegui ficar uns 3 meses sem conseguir, sem jogar, sem entrar em bet, sem nada. E estava me sentindo bem, de novo, me sentindo de certa forma reabilitado na situação financeira, porque não vinha mais vontade nem nada. Mas depois desses 3 meses que se passou, me veio assim como uma lembrança as bets. E não foi como uma compulsão, mas foi mais como uma lembrança. Eu disse, não estou me sentindo viciado, não sinto vontade nem nada, vou voltar só para ver se ganha alguma coisa ali. E esse retorno nunca mais foi embora. Posso fazer um parênteses só nisso, complementando o que você falou? Isso é mais comum do que você imagina. Eu vejo inúmeras pessoas que caem nesse pensamento achando que já estão bem. Eu atendi várias pessoas que chegaram para o programa Cartada Final e até em lives aqui que falaram que estava tantos meses sem apostar. Semana um aluno um aluno falou do Cartada Final que estava 8 meses sem apostar e antes de entrar para o Cartada, né? E ele falou que, igual você, o mesmo relato. Eu achei que estava bem, apostei só um pouquinho, eu chamo isso do primeiro gole, né? Igual o primeiro gole da pinga para o alcoólatra. E aí Uhum. recaiu, e aí foi longe. Então é mais comum do que você imagina, mas muito rico isso que você está falando. E depois, como que foi? Então, aí depois, quando eu tive a recaída, eu não parei mais. E aí eu disse, não, mesmo que eu esteja apostando, eu preciso pelo menos pagar minhas dívidas, fazer algumas coisas para mim. E, para você ter uma ideia, eu fiquei de 2022 até maio de 2024 sem ter uma geladeira em casa, porque Nossa, 2 anos. sempre, 2 anos, sempre que recebia um dinheiro e jogava. Pagava, tipo assim, aluguel, compra de comida, essas coisas, e o que sobrava, que podia ser para um lazer, para um investimento, para quitar dívidas, para qualquer coisa, ia para a Bet. E como que você E fazia, aí, cara? Desculpa a pergunta, você tem uma geladeira em casa, coisas mínimas, armazenar uma carne, por exemplo. não tinha essa questão. Era sempre comprando para o dia, no máximo para 2 dias. Sempre assim. Então, tinha que chegar do trabalho à noite, tinha que fazer aquele pouquinho de comida para levar no outro dia. Todo dia isso durante 2 anos. E aí, quando foi em abril de 2020, em abril não, em janeiro, né, de 2024, eu disse, não, eu preciso urgentemente de uma geladeira. E aí eu fui juntando o dinheiro, mas não ficando comigo, ficando com o meu companheiro, porque eu não conseguia ficar com o dinheiro na conta, não conseguia ter o acesso para mim, ter o Uhum. controle sobre o dinheiro. Então eu deixava com ele esse dinheiro e para ir juntando para mim poder comprar à vista, né? Porque eu já tinha outras Entendi. dívidas e não Porque podia se fazer mais deixasse com nada. você o dinheiro, naturalmente você apostaria. Uhum. E aí foi o que eu fiz. Aí quando foi em maio do ano passado, no caso, aí eu comprei a geladeira à vista. No mês de junho, consegui comprar um celular novo, porque eu estava também desde 2022 com um celular numa situação péssima, porque eu cheguei em São Paulo, não entendia muito como era o esquema de questão de segurança, criminalidade, marginalidade e tudo mais, e perdi 2 celulares, então fiquei tipo assim, com um celular que vivia na bateria portátil. Então vim comprar, depois da geladeira, o celular, isso tudo deixando dinheiro com meu companheiro, porque comigo não dava certo. E aí foi muito, muito triste, porque teve uma situação que aconteceu, isso depois de ter comprado a geladeira, depois de ter comprado o celular. Quando eu tirei minhas férias no ano passado, que eu fui em Alagoas visitar a família, os parentes e tudo mais,
Eu tinha ido, tinha deixado reservado todo o dinheiro que era para aluguel, que ia ser para alimentação, que ia ser para um bujão, se secar, enfim, qualquer coisa. E o dinheiro que eu iria utilizar lá nas férias para poder me divertir com o pessoal e tudo mais. E quase R$ 1.000 foi embora desse dinheiro das férias. E foi tipo assim, uma situação muito triste que eu me encontrei, porque eu me encontrei com as pessoas que eu gostava, que eu amava, que eu estava 2 anos sem ver, mas que eu não pude aproveitar do jeito que eu gostaria de ter aproveitado por conta do vício em aposta. Então foi uma situação para mim assim, que foi um dos picos que ficou muito marcado em mim, esse episódio das minhas férias, quando eu gastei o dinheiro que era para me divertir com quem eu amava. E não pude ter essa diversão, não pude proporcionar para minha mãe, que eu queria muito passear, ajudar. Não pude fazer nada disso por conta desse vício. Me conta uma coisa, e como que você sente, como que você se sente dentro do coração, lembrando que você gastou um dinheiro que era para você utilizar com outras coisas para apostar? Então, aquele sentimento de derrota, aquele sentimento de não saber o que fazer, desespero, é, já chegou a passar pensamentos assim de morte, mas coragem nunca tive. Mas aquela sensação de, caramba, eu nunca vou conseguir sair disso, nunca vou me libertar disso, isso vai ficar na minha vida até quando? E aí vinha aquele negócio de tipo, vou parar, mas não parava, vou dar uma pausa, vou dar uma pausa não, vou dar um basta, e esse basta não vinha. Então, eu me sinto numa situação hoje que é tipo assim, se eu consigo ficar um mês, para mim é uma vitória muito grande conseguir ficar um mês sem apostar, sem entrar para pegar um bônus. Porque tem essa coisa do bônus também, que as casas. É uma grande isca o bônus. Mas deixa eu falar uma coisa para você, você consegue sim sair dessa. É muito triste você falar que você já pensou em coisas horríveis, como atentar contra a própria vida, mas você consegue sim, você só não tem ferramenta. Eu sei que você tem força de vontade, só não tem ferramenta. Me conta uma coisa, quando foi a última vez que você apostou? A última vez que eu apostei, hoje de manhã com bônus. Agradeço a tua honestidade, parabéns pela honestidade. Como que foi essa aposta? Então, a última vez que eu coloquei dinheiro foi ontem. Que eu cheguei Uhum. a colocar dinheiro. Que eu apostei, literalmente que eu apostei, foi hoje a última vez, mas não foi com meu dinheiro, foi com bônus. E a casa tinha liberado lá, sei lá, por eu já ter jogado muito tempo. E, e essa foi a última recaída hoje pela manhã. Tá. Que tipo de aposta você fez hoje de manhã? Então, as apostas que eu jogo sempre é com os slots, né? O tigrinho, aí tem os outros, tem a fauna toda, né? Tem tigre, tem. Tem gostei. Tem a fauna, tem É, a fauna e a mitologia grega. Tem o jogo do Velho do Raio, dos Zeus lá. tem, Tem até mitologia grega. tem a biologia do universo todinho. Tem bicho, tem árvore, tem tudo. Tá certo. Mas tem uma curiosidade, essa que é a intenção mesmo das donas de casa, dos donos de casa de aposta. Eu falei nisso sobre isso no debate que eu participei do 30 contra um dono de bet. Isso é um gatilho mental. Eles colocam a fauna inteira, colocam o jogo do velho e do raio, e tudo, para mostrar que é uma coisa inofensiva, mas no final é um caça-níquel mesmo que derruba as pessoas, né? É verdade. Porque assim, uma coisa que eu vi interessante e que eu tava. Porque assim, embora tenha tido muitas recaídas, também também consegui perceber muita coisa é, de como é que funciona, tanto na questão no nível mentalidade, cérebro e tudo mais, quanto as iscas que eles usam com os apostadores. Eu percebi muita coisa, por exemplo, ganhos absurdos, ganhos altos. E aí, quando você tem um ganho absurdo, você não quer o ganho pouco. Você não quer o ganho. Tipo, se você ganha 500 vezes um valor que você apostou,
Você não quer mais ganhar 10 vezes, você não quer ganhar mais 50 vezes, você quer voltar a ganhar aquelas 500 vezes de novo. Só que aquelas 500 vezes, para você ganhar uma, você tem que perder umas 10 mil vezes para poder ganhar uma vez 500 vezes. Então, assim, no final das contas, como o cérebro quer sempre ganhar mais e mais e mais, você acaba devolvendo o que você ganhou e ainda perdendo mais. Então, é muito interessante você falar isso. É o que você está falando em outras palavras? Legal o teu comentário, que é um comentário de alguém que sofre com o vício na pele. O cérebro de uma pessoa vicia. Por isso que a pessoa não consegue parar sozinha, às vezes, porque não basta a força de vontade. O cérebro vicia, isso é a adaptação do cérebro com o vício. Ganhou uma vez, acho que vai ganhar sempre. Aquela quantidade pequena já não é o suficiente. E assim vai. Eu preparei quando. Eu ouvi muitos esses relatos, muitas pessoas falam a mesma coisa. Se você ver os comentários, até os comentários dessa live aqui, comentários dos meus vídeos, várias pessoas falam, eu comecei apostando um pouco e eu fui apostando cada vez mais, mais e mais e mais. Aí quando eu fui fazer o cartada final, eu lembro, ó, preciso fazer um módulo sobre isso, explicando como que trabalhar isso no cérebro, criar uma ferramenta para isso. Aí eu criei a Sentinela do Impulso. Eu vou falar sobre isso com você, vou te dar algumas dicas hoje, mas antes eu vou fazer algumas perguntas, pode ser? Pode ser? Fica bom? Quero te ajudar, quero te ver bem, mas quero que você se esforce. Tá disposto a se esforçar ou não? Com certeza. Ó, tá Três muito. Não, vamos fazer o possível aí para te dar uma atenção, te dar algumas dicas importantes, mas o mais importante, quero dizer para você, olhando no teu olho e para todo mundo que está assistindo. Processo de superação de vício, como o nome já diz, é um processo, não é milagroso. Tem que se esforçar, tem que se dedicar, e é um dia de cada vez, um passo de cada vez, tá bom? Mas vamos lá, vamos te ajudar. Deixa eu perguntar, pergunta que machuca o apostador. Sempre que eu converso com um apostador, eu pergunto isso. Quanto que você acha que você já perdeu em apostas? Não, se for somar, eu acho que deve ter chegado entre 10 e 20 mil. 10 e 20 mil? É. Entendi. Quanto que você está devendo hoje? Hoje eu devo, mas não para alguém que eu peguei emprestado, mas sim em cartão de crédito que eu já devia quando eu cheguei em São Paulo. Então continuo devendo. Eu paguei alguns, mas eu tenho outros que eu poderia não estar devendo mais, mas ainda estou. Entendi. Sabe média quanto ou não? Eu acho que é pouquinho, eu acho que dá uns 5 mil reais, mais ou menos. Entendi. 5 mil reais? Uhum. Tá. Me diz uma coisa agora. Pergunta importante também. De 0 a 10, o quanto que você acha que você está viciado? 0 a 10, 9. Posso te perguntar o que que te fez escolher esse 9? Muitos livros que eu leio, seguindo você, sigo, sigo muito o Paulo Vieira, que fala muito sobre mentalidade, sigo muito o Pablo Marçal, que fala muito sobre mentalidade. Gosto muito de ler sobre mentalidade, então entendo um pouco, mas eu também entendo que eu percebi, né? Que só ter o conhecimento e não aplicar não resolve. Então, é isso que eu dou o 9, porque esse 1% é o conhecimento que eu tenho um pouco sobre cérebro, sobre dopamina, sobre neurotransmissores e tudo mais. Entendi. Tá bom, convenceu. De 0 a 10, o quanto que o teu vício nos últimos anos são 5 anos de aposta, pelo que eu entendi? Isso? 3. Três? 3, Tá, 3. Nesses 3 anos, o quanto que o teu vício tem atrapalhado a tua vida? De 0 a 10. 10. 10? O que que faz você acreditar que atrapalhou 10 a tua vida? Porque atrapalhou minha vida financeira, meu desenvolvimento emocional, intelectual, atrapalhou minha vida profissional, atrapalhou minha vida espiritual e conjugal. Então, basicamente, todas as áreas. Cara, o vício é um grande sanguessuga da vida da pessoa. Tira energia, tira dinheiro, tira tudo, né? Tá, concordo com você. De 0 a 10, quanto que está motivado para sair desse vício que tem te destruído? Olha, motivado com desejo de querer sair, eu posso dizer que 9. 9. E esse 1% seria, não é nem questão de
falta de motivação, mas sim aquele sentimento de se sentir cansado, se sentir impotente, se sentir num ciclo que começa, que parece que vai findar, mas se repete de novo. E um ciclo que se repete há 3 anos, então gerou um certo cansaço. Mas esse cansaço não é o suficiente para me fazer desistir e abrir mão. Mas gera um certo cansaço. Então, esse 1% é o cansaço. O 9% é vontade de encerrar com isso. Eu entendo do fundo do meu coração o teu cansaço e esse ciclo. Eu explico e chamo esse ciclo que você falou pra gente aqui de ciclo do vício. O ciclo do vício destrói a saúde mental de uma pessoa porque é um perde e ganha, mais perde do que ganha, uma expectativa esperando o resultado de uma aposta, uma depressão depois que perde, um desespero, uma angústia. Então eu entendo do fundo do no fundo do coração e eu percebo quanto você está sofrendo com isso. Mas não dá pra deixar isso ser maior que você, cara. Vamos lutar, vamos sair dessa. Por isso que eu tô aqui quarta-feira, 8 da noite, te dando atenção e dedicando meu tempo para você e para as pessoas que estão nos assistindo para dizer que sim, tem como você sair dessa, tá? Tentar te dar algumas orientações. Eu quero lembrar todo mundo que está nos assistindo aqui que isso aqui não é uma terapia. Eu abri minha live e ele abriu espaço para compartilhar a história com nós, então é diferente do processo terapêutico, tá, pessoal? Mas eu vou dar algumas dicas, porque não custa nada ajudar o próximo, né? Claro que são só algumas dicas. E aí, se você quer receber, é, se você quer se aprofundar depois, aí você pode buscar outros meios, mas vou dar algumas dicas importantes para você. Primeira coisa que eu quero saber, você aposta em quantas casas de apostas? Atualmente, deixa eu ver, um, dois, cinco. 5. Legalizadas ou piratas? Não sei dizer. Eu acho que é legalizada. Elas dizem que são legalizadas. Legalizadas? Porque não é conhecidas, né? Não são conhecidas. As conhecidas eu consegui excluir contas, que é divulgada aí na internet, por grandes influenciadores. Eu consegui excluir contas e esses 5 que eu aposto é porque não tem a opção de excluir a conta, de bloquear um CPF, o máximo é apagar, mudar a senha, mas que eu já fiz isso, só que eles também dão a oportunidade de você recuperar a senha. Então, tipo assim, você muda a Então, senha, mas depois então assim, recupera. ó, você vai mudar a senha, tá bom? E todo o dinheiro digital que você pegar, entrega para uma pessoa da tua confiança. Pode ser o teu companheiro, o que que você acha? Tudo bem, perfeito. Pode ser? Exclui todas as contas que você puder, as contas de casas de apostas que você não conseguir excluir, você muda a senha, coloca uma senha assim, que não tem como e entrega todo o teu dinheiro digital para uma pessoa de confiança, tá bom? Outra dúvida, você tem como eliminar o teu Pix, excluir o Pix ou não? Ou é impossível isso para você? Andar com dinheiro físico? Não sei dizer, nunca parei para pensar nisso. Pense Vou sobre procurar isso. saber porque sair a live, vou procurar saber. E aí você fica com dinheiro em espécie. Se você puder fazer isso, é excelente. Se você não puder, tem uma opção no banco, dá uma dica para o pessoal que está assistindo. Limita a tua transferência de Pix para CNPJs. Toda vez que você for colocar dinheiro para transferir dinheiro para um CNPJ, teu Pix não vai poder, porque o limite vai estar baixíssimo, tipo R$ 10, R$ 5. Por que CNPJ? Porque casas de apostas são CNPJ, você não vai conseguir transferir dinheiro, tá bom? Tá, perfeito, maravilhoso. Beleza? Faz sentido para vocês? Para você? Com certeza, nunca tinha parado para pensar nisso não. Mas eu Então, vou fazer assim, assim. essas dicas é o começo, só o comecinho de uma ferramenta que tem no cartada final, que se chama escudo anti-recaída. No escudo anti-recaída, eu ensino tudo para a pessoa não recair. Tudo para a pessoa não recair. Esse é só o comecinho, porque é uma coisa óbvia. Limita o teu Pix. Tem inúmeras coisas dentro do escudo anti-recaída, no cartada final.
e além disso, outras ferramentas, Espelho da Verdade, entre outras coisas, te ajudam bastante. Por que que eu passo uma coisa de cada vez? Porque se eu passar muita coisa agora, tua cabeça, né? Então, primeiro isso. Consegue fazer isso essa semana? Consigo fazer isso hoje. Hoje, você se compromete com todo mundo que está nos assistindo, que vai ver essa live? Com certeza. Com Vai ter certeza? resultado. Vou fazer isso agora. Tá terminando a live Ó, já tá. aí sim, gostei. É atitude, é sobre isso que eu tava falando. Então, ó, aproveita, essa live vai ficar salva no meu Instagram e amanhã tá no YouTube. Compartilha essa live com a pessoa que você vai passar o dinheiro para ela ver. E todo mundo que está assistindo, e compartilha essa live com alguém que está precisando, porque para entender um pouco e ver que existe solução. Tá bom? Então, vamos revisar? Primeiro, fechar todas as contas em casa de aposta e mudar as senhas, beleza? Ah, ok. Segundo, dinheiro na conta de uma pessoa de confiança, beleza? Ok. Fechou. Terceiro, excluir o Pix ou limitar transferências para CNPJ, beleza? Fechou. Se Perfeito. compromete? Me comprometo, sem Gos- dúvida. Gostou do começo do escudo anti-recaída? Fez sentido para você? Total, não tem parado pra pensar nisso. Eu falei, muitas pessoas querem parar de apostar, têm força de vontade, mas não têm ferramenta. Por isso que eu criei o Cartada Final num valor acessível. Eu sei que tem muitas pessoas, várias pessoas mandam mensagem para mim e falam, não consigo pagar um tratamento psicológico. Porque, de fato, um tratamento psicológico com um profissional especializado, às vezes, não é num valor que uma pessoa que está endividada vai conseguir pagar. Por isso que eu criei o Cartada Final em menos de R$ 2 por dia, para as pessoas ter todas essas ferramentas, todo o passo a passo e muito mais. Gostei. Inclusive, se você que está assistindo quiser conhecer o Cartada Final, para quem está no Instagram, link na bio do Instagram, do meu Instagram. Para quem está assistindo no YouTube, primeiro link da descrição. Meu caro, eu queria pedir para você abrir o coração agora e mandar um recado para todo mundo que está assistindo, assim, para aquela pessoa que está sofrendo com um vício, que não sabe o que fazer. Que recado que você manda aí? Então, pessoal, para todo mundo que está assistindo, que está sofrendo, ou que conhece algum parente que esteja sofrendo com isso, eu oriento primeiro, quando você descobrir que a pessoa está com algum problema de vício em apostas, antes de tudo, não julgue a pessoa como se a pessoa fosse a pior pessoa do mundo. Não ignore todos os acertos que a pessoa teve durante a vida com você, porque um erro dela não define quem ela é, não define a pessoa, o vício que ela está passando no momento não define quem é essa pessoa. Essa pessoa ela é muito mais que um vício. Segundo, ajude, entenda, compreenda, estenda suas mãos antes de apontar o erro, antes de apontar as falhas e os erros que essa pessoa cometeu. Abra os braços, ofereça ajuda para essa pessoa. E eu, por último, não caia nessa conversa de fazer dinheiro com casa de aposta. Casa de aposta não é um caminho para fazer dinheiro, é um atalho. Só que um atalho que ele engana. E se atalho fosse bom, eu aprendi com o Paulo Vieira. Se atalho fosse bom, se chamava caminho. Então, não caia nessa cilada. Rapaz, adorei. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem assiste meus vídeos, eu sempre dou esse exemplo do atalho. No YouTube, eu sempre falo, pessoal, quem busca aposta, busca atalho, busca o caminho mais curto. Mas o caminho mais curto nem sempre é o caminho mais seguro. Então, aposta é isso, pessoal. Você quer pegar um atalho para ganhar dinheiro, mas é um atalho às vezes perigoso que vai tirar tudo que você tem. Então, adorei a tua colocação. Eu sei que o julgamento é muito difícil e eu quero fazer um compromisso com você. Daqui a um tempo, daqui a alguns meses, você volta aqui para mais uma live comigo. O que que você acha? E você faz um compromisso público com o pessoal aí que você vai dar o teu melhor para você sair do vício, vai se dedicar, pode ser? Com certeza, sem dúvida. Vai fazer as tarefinhas que eu te passei hoje já? Com certeza. Acabando a live já tá. Então tá bom. Muito, muito bom. Gostei bastante. Vou responder um comentário aqui, ó. Maronita35 mandou uma pergunta. Quantos é a cartada final? Cartada final custa menos de R$ 2 por dia ao longo do ano.
Menos de R$ 2 por dia ao longo do ano. Então, tá bem acessível, pessoal. Só não faz quem não quer. Se você quiser conhecer com calma, clica no link da bio do meu Instagram e também quem está assistindo no YouTube, link na descrição. Quero dizer para vocês Quero dizer para vocês que essa live vai ficar salva. Compartilhem essa live com alguém que precisa. E quero perguntar para você também que está me assistindo, meu caro. Você que está comigo aqui, você autoriza essa live ficar salva? Você autoriza a tua imagem aí? Eu sempre pergunto porque é importante perguntar, né? Com certeza, eu acho que eu vim mais disposto, porque eu sei que isso vai ajudar muita gente. O que eu estou passando no momento, mas vai ser um testemunho lá na frente que vai ajudar muita gente. Então, Opa. autorizadíssimo. E eu quero você de novo aqui daqui uns meses, hein? Vai ser um testemunho. Quero dizer para você que eu tô na torcida por você. Sinta-se abraçado por mim de coração. Tô na torcida e você é maior que o teu vício, tá bom? Pessoal, quero dizer para vocês aí, quem tá aqui assistindo essa live e ainda não tá me seguindo nas redes sociais, pelo amor de Deus, tá esperando o quê? Me segue aí no Instagram, Leonardo F. Teixeira, no canal do YouTube se inscreve. Tô em todas as redes sociais. Beleza? Meu caro, muito obrigado, tá liberado e até breve, hein? Agora é com você, beleza? Obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, gente. Boa noite. Boa Tchau. noite, valeu. E pessoal, eu quero dizer para vocês, enquanto ele vai saindo, que semana que vem, na próxima quarta-feira, toda quarta-feira, você e eu e você, temos um encontro marcado na quarta com o Léo. Se você quiser participar, eu quero dizer que toda quarta-feira eu estou abrindo espaço para alguém falar comigo, porque eu gosto bastante desse formato, conheço mais pessoas, dou oportunidade das pessoas falar comigo. Próxima quarta-feira eu vou abrir espaço. Sempre abro espaço para uma pessoa falar. Se você quer ser a próxima pessoa a falar comigo, fique esperto, na terça ou na quarta eu já mando, eu sempre posto um story no meu Instagram falando a primeira pessoa que me mandar um direct, primeira pessoa que me mandar um direct vai participar ao vivo comigo. Se você quer participar, me segue no Instagram, fica de olho nos meus directs, toda terça ou quarta antes da live eu abro lá uma oportunidade. Beleza, meus queridos? Quero agradecer hoje pela primeira vez eu em 3 formatos no YouTube, no Instagram e no TikTok. Primeira vez no TikTok aqui, ó. Então, tô em câmera para todo lado, né? Não sei nem para onde olha, mas estamos assim, sozinho com 3 aqui. Sozinho não, né? Porque quem tem vocês não tá sozinho. E quem tem Deus não tá sozinho também. Mas eu quero agradecer de coração a audiência de cada um de vocês. Até a próxima quarta-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, às 19h30. Eu vou ficando por aqui e até mais. Espero vocês. Não esquece de compartilhar a live. Espero vocês na próxima semana. Valeu!